7h37. Suba aí, suba em silêncio, lindos. Vamos esperar eles. Que eu me desconcentro todinho, menino falando. Daniel, calma. Calma, Daniel, que não tem leão aqui não. Calma, Daniel, que não tem leão. Quando eu prego Daniel na Costa de Leões, ele fala, eu. João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em cima. Jesus pôs-se em pé e clamou. Ou seja, falou em voz alta mesmo. Dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou melhor dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, ou disse Jesus, do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Santo Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pai querido, eu te peço ajuda, a suficiência para pregar como me deste, suficiência para preparar, para louvor da tua glória. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, me ajude pelo teu Espírito Santo, porque nós não sabemos como falar, nós não temos capacidade nem de pensar, como que partisse de nós mesmos, a nossa suficiência vem de ti, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus e somente para a tua glória. Diga amém. Irmãos, podem sentar, meus irmãos. Os rios dele. Os rios dele. É interessante notar que, com esse título que eu tirei da expressão de Jesus, ele não diz rio, ele diz rios. Por isso que eu coloquei os rios dele. Irmãos, onde corre um rio, existe vida verde. Existe vida onde não corre o rio, mas não é verde. Se você olhar para as serras de Arco Verde, elas estão cinzas, mas a caatinga está viva. Esse mioma chamado caatinga está viva. Quando cai um pouco de água, ela fica verde. E como disse a irmã Zélia Veloso, é chamado a seca verde. Mesmo estando, tem algum retorno que está? Sim? Ok? Está dando um retornozinho. Vou falar mais baixo para não... Vê se tirei, Veralta. Seca verde. E aquilo me chamou a atenção. Porque realmente ela diz assim, nós estamos na seca. Mas quando cai uma chuvazinha, a seca não sai, mas a caatinga fica verde. E Deus fez esse mioma com essa característica para
No sertão. David, quanta porcentagem da caatinga? Tu que fez uma prova recentemente? 11% do bioma do Brasil é caatinga. Não é isso? O que é 54%? 49% é a floresta amazônica, é isso assim? Se você perceber esse riacho do mel, e se for lá para Manhada, você numa ponte lá, percebe que o capim está verde, na seca. É porque o riacho do mel ainda tem uma corrente lá por baixo que deixa verde. Onde um rio passa, a vida é verde. Onde o rio não passa, a vida é seca. Uma árvore plantada junto dos rios, suas folhas nunca murcham. De que você lembra isso? Uma árvore plantada junto dos rios, suas folhas nunca ou não murcham. Em algumas versões não cai. Lembra de alguma coisa? Lembra de algum salmo? Salmo 1. Salmo 1. Uma árvore plantada junto dos rios, suas folhas nunca murcham, nunca caem. E está falando assim, o justo, porque o Salmo 1 é um contraste entre o justo e o ímpio. O justo é como esta planta. Interessante que não há nem o justo sequer. É contradição bíblica? É claro que não. Quando fala justo, é uma pessoa piedosa que teme a Deus. Não é uma pessoa literalmente justa, só Cristo. E nós somos justificados. Nós somos justificados. Não somos justos, mas na Bíblia ainda chama algumas pessoas de justos, porque eles temiam a Deus, mas não na literalidade da palavra justo. Inocente, só Deus. Mas Deus chama aqueles que temem o Senhor justo. O justo Noé, o justo Abraão, o justo Isaac, o justo Jacó. Noé, o justo Ló. Não. Ló não, né? Muito legal colocar Ló não. O justo Jó. Jó era íntegro. Tem a palavra justo para Jó? Íntegro, temia Deus e se desviava do mal. Eu não sei se tem a palavra justo para Jó, mas alguns são chamados de justo. Por sinal, Salmo 1 diz: o justo é semelhante a uma árvore plantada junto dos rios, suas folhas não murcham, não caem. Íntegro, reto e temente a Deus. Não tem justo não. Bem, meus irmãos, mas ele pode ser classificado como justo de acordo com o Salmo 1. Pode, com certeza. Jó pode ser classificado como justo à luz do Salmo 1. Nesse sentido limitado, simbólico, que teme a Deus. Meus irmãos, o contexto do texto que nós lemos, ele está inserido na festa judaica dos tabernáculos. Jesus, os seus irmãos foram para essa festa, era uma festa judaica, propriamente judaica, e os seus irmãos foram para a festa e Jesus foi depois para essa festa, dos tabernáculos. E Jesus, nessa festa dos tabernáculos, ele estava no templo ensinando. E os judeus começaram a ouvir Jesus ensinar, e alguns disseram assim: ele tem demônio. Capítulo 7. É o contexto que lemos. E Jesus continuou ensinando. Nessa festa o povo, eles agradeciam pela chuva. E pelos frutos da chuva. E pelo fruto da bondade de Deus, que mandava a chuva e mandava
a chuva produzia os frutos. Israel é um país que nasceu, um país agrícola, nasceu como um povo agrícola. E a agricultura e pecuária era algo de Israel. Por sinal, lembra que quando os irmãos de José foram para o Egito, eles disseram em que eles trabalhavam? Teus servos cuidam de animais. Nessa festa, meus irmãos, havia um caminho... Corrigindo, meus irmãos. Nessa festa havia uma caminhada que a Bíblia chama de procissão. Procissão não é pecado, o pecado é para quem você está fazendo a procissão. Se é para Deus é bênção, se é para uma imagem é pecado. Ou se é para um homem é pecado. Procissão é uma caminhada. Caminhada para Deus não é pecado. Então, havia uma caminhada liderada por um sacerdote descendo ao tanque de Siloé. Lembra desse tanque de Siloé que Jesus mandou um cego de nascença descer para o tanque de Siloé? João capítulo 9. Aquele tanque lá, aquele cego foi lá. Jesus falou assim: lava-te no tanque de Siloé. Descia, porque onde ele estava no templo, na festa do sacerdote, dos tabernáculos, onde Jesus estava ensinando, era a parte alta. Então, F.F. Bruce diz que ele descia para o tanque de Siloé. O povo guiado nessa caminhada descia guiado por um sacerdote ao tanque de Siloé, onde um jarro de ouro era enchido de água. Lá no tanque de Siloé, pegava um vaso de ouro e enchia esse vaso, e o povo caminhando, guiado por um sacerdote. E esse vaso de ouro era enchido de água e levado ao templo na hora do sacrifício matinal, ou seja, à tardinha. Essa festa, esse ato de ir pegar a água com o jarro de ouro, era à tardinha. Era na hora do sacrifício matinal. Você sabe que Jesus morreu na cruz na hora matinal, à tardinha? Então, a água era derramada em um funil no lado ocidental do altar. A água era colocada no altar. E o coro do templo começava a cantar o grande Halel. O grande Halel era a canção dos viajantes. Salmo 113 ao 118 é o grande Halel. São 113, 114, 115, 116, 117, 118, era o grande Halel. Eles iam cantando esses salmos. F.F. Bruce diz assim: parece que a cerimônia não era realizada no 8º dia. Sabe por que ele diz parece? Porque há comentaristas que dizem que essa festa encerrava no 7º dia. Há comentarista que diz que era no 8º dia, ainda tinha um ato. Eles pegavam a água por 7 dias e no jarro de ouro jogava sobre o altar. E diz alguns comentaristas que no 7º dia o jarro era trazido sem água. Alguns comentaristas dizem que era no 8º dia. Eu fico com essa posição, que foi no 8º dia. No 8º dia, onde eles pegavam essa água, esse jarro de ouro sem água. Sem água. Eles pegavam o jarro de ouro sem água e jogavam no altar sem água. E eles faziam uma oração pedindo que Deus mandasse chuva. Quando eles pegaram esse vaso, esse jarro de ouro, no 8º dia, e colocavam sobre o altar, simbolicamente, sem água, e começaram a orar, pedindo chuva, Jesus clamou, dizendo esses versículos que nós lemos. Nessa hora ele clamou assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Foi nessa hora, exatamente quando não tinha água, tinha oração para a chuva, faltou a água. E as mulheres sabem, falta água, o negócio complica, né? A mulher fica doidinha da cabeça, como dizem. Então faltou água,
eles colocavam o jarro de ouro sem água, faltou água e oravam: Deus, abençoa o próximo ano com chuva. Aí nessa hora Jesus chega e fala assim: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E João explica que esses rios era o Espírito Santo que viria. Porque o Espírito Santo não veio da forma que ele veio na nova aliança. Na velha ele vinha e operava. Ele vinha de uma maneira especial para ficar, para fazer morada na sua igreja. E isso só aconteceu quando Jesus Cristo recebeu o corpo glorioso. Por isso, o Espírito Santo não tinha vindo ainda. É lógico, meus irmãos, no original grego era assim: não existia Espírito. Mas esse original não existia Espírito, não significa dizer que o Espírito não existia. Não, era que não existia naquela ação poderosa que ele viria se manifestar. Mas F.F. Bruce diz que em João capítulo eu não lembro agora o versículo, mas aquele versículo que Jesus entra pelas paredes e fala assim: soprou sobre eles, soprou literalmente. Eu fico pensando naquele sopro lindo de Jesus. Atravessou as paredes, corpo glorioso, e soprou sobre eles e disse assim: recebei o Espírito. No fim, os discípulos receberam o Espírito ali. Até ali, eles só eram alunos, ouviam Jesus ensinando por quase 3 anos e meio. Eles ouviam, e Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres. E ninguém de fato parece que era convertido. Porque Jesus fala assim: recebei o Espírito. Quando eles receberam o Espírito, eles se converteram. Então, só se converte. A marca da conversão não é convenção, é conversão. Conversão é mudança de algo para totalmente outro. Diga assim: da água para o vinho. Continua pecando, porque é pecador. Mas diga assim: mas houve a conversão. A partir do momento da entrada do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 14, 13 e 14: é nele, Jesus, que vocês estão, depois que ouviste a palavra do evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, o crido do evangelho, fortes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Amém? Mas lá no capítulo 5, 18, o que Paulo fala? Enchei-vos. Então é isso, Jesus, ele colocou o Espírito nos discípulos, e depois eles foram batizados com o Espírito, revestidos de poder. Então por isso que eu creio no batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção. Quem crê é selado, mas revestido é uma segunda bênção. Respeito quem crê diferente. Agora quero um argumento para me convencer. Respeito quem crê diferente, mas eu quero um argumento para me convencer. Paulo diz: selados quando crestes. E diz: enchei-vos. É como que Paulo dissesse assim: selado quando crestes, primeira bênção, encha-se dele, segunda bênção. É como Paulo estivesse dizendo na linguagem de Lucas: revestido de poder. É como Paulo tivesse a segunda bênção, estivesse falando a palavra de Lucas: revestidos de poder. Lembra que o próprio Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas ele já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Jesus está fazendo confusão? Eu creio o batismo como uma segunda bênção. Agora, eu só não creio que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em língua propriamente. Ok? Pode falar ou pode não falar? Pode falar ou pode não falar? Depende do que Deus quer fazer, né? Agora, revestimento de poder é uma segunda bênção. Alguns dizem que o batismo que Paulo fala é o batismo no corpo.
Tem uma equipe de teólogos que Dr. Shedd era o editor homenageado, diz que dizer que aquele texto, batizado no corpo, é o batismo com o Espírito Santo, não lembro da literalidade que ele fala, mas ele fala que é um erro hermenêutico. Bem, quem crê diferente é gente como a gente. E não vou discutir, mas é assim que eu creio. Alguém disse que tanto faz dizer enchei-vos, como batizados, como os revestidos. Seja batizado, seja revestido, seja cheio. Eu quero a ação do Espírito Santo em nós, em minha vida. Porque Pedro era uma coisa antes do Pentecoste, e era outra coisa bem diferente depois do Pentecoste. Diga assim, amém? Eu não sei que fase você está, se é antes do Pentecoste ou depois do Pentecoste. Eu sei que eu sou seu irmão, e eu não sei que fase você está. E eu sei que nós, como Pedro, mesmo depois do Pentecoste, ainda precisa ser tratado pelo Espírito Santo até o dia da sua morte. Levanta a mão, quem entendeu, diga glória a Deus. Não foi o Pentecoste que causou um Pedro perfeito. Pedro tinha seu orgulho lá com os judeus, ficava com os judeus, depois ficava com os gentios. Lembra daquele negócio? Paulo teve que dar uma cacetada nele, lembra? Lembra desse versículo? Gálatas? Ele não ficou perfeito, não. Mas ficou cheio. Nunca mais ele negou Jesus. Nunca mais ele foi aquela atrapalhação. Diga assim, eu preciso me encher. Bota a mão na cabeça se você quiser. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Meus irmãos, parece que a cerimônia não era realizada no 8º dia, no qual somente uma oração pedindo chuva era realizada. Foi nessa oração que estavam pedindo chuva que Jesus chegou nessa hora, certinha. Que coisa, Jesus ficou ensinando, Milena, ensinando. Quando viu a festa, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certamente no 8, disse, é agora que eu vou falar. Quando fizeram assim, ele disse, quem tem sede? Ou seja, está faltando água aí? O vaso de ouro está vazio? Vocês querem água para a chuva, para a agricultura, para a comida, para o corpo? Eu vim trazer água para a alma. Água para a alma. Lembra da mulher samaritana? Ela foi beber água, procurar água para os rins. Não é não? E Jesus disse da água para a alma. Quantos aqui já beberam dessa água? Diga glória a Deus, levanta a mão, diga aleluia, não diga nada. Essa informação é exatamente de F.F. Bruce, comentário do Novo Testamento, João, livro de João. Irmãos, olha bem, Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Portanto, está bem claro e explícito que o Espírito Santo é como rios de água viva. Por que Jesus não disse rio, Everaldo? Me chamou a atenção, porque ele falou rios. O que é isso? Abastância. Muitas águas. Diga assim, o rio só tem suas águas. Pode ser poucas águas ou muitas águas. Mas rios são muitas águas. Jesus quer falar que o Espírito Santo ele traz muitas águas. Não é só um riozinho só. É muitas águas. Irmãos, a importância da água é tão grande que sem água nós morreremos. É uma da importância como oxigênio. Sem água a pessoa morre mais rápido de sede do que de fome. A pessoa com fome sobrevive mais. E a pessoa com sede sobrevive menos.
A importância da água é algo extremamente... Todo mundo aqui tomou banho antes de vir? Pense quando você está com calor, que fica debaixo de um chuveiro com água fresquinha, né, Tiagão? Um banho, você fica outra pessoa. Delícia! Tem hora que eu fico assim, obrigado, Senhor, por essa água. Aí tem hora que eu estou com uma sede, eu chego na geladeira, abro assim, boto a água gelada aí. Delícia! Que bom! Quem gosta de água aqui, diga amém. Eu adoro água. Não, peraí, já foi demais. Eu tomo água, eu gosto de água. Eu não tomo água só porque tem que tomar água. Eu gosto de água, assim, meu Deus, que delícia, líquido precioso. Você pode tomar refrigerante. Se tomar um copo, tem que tomar 38 copos de água. Só isso para você, tá? Um copinho de refrigerante, você tem que tomar 38 copos de água. Somente isso, para diluir o veneno do bicho, né? O bicho é perigoso. Tenha cuidado, que em dezembro chegou, o peru está chegando aí. E tome coque. Então se prepare, cada um copo 38. Tiagão, nós dois tem que vigiar. Nós dois gostamos de coca demais. Eu, tu e eu. Então, a cada copo 38 copos d'água. Fechado, Tiagão? Fechado. Quem faz isso? Quase ninguém. Meus irmãos, a água, não vou me estender aqui na importância da água, né? A água para as mulheres. Meu filho, a minha mulher toma banho umas 4 vezes no dia. E no museu quantas tomam? Às vezes eu tomo só 1. Às vezes eu tomo 2. No calor eu tomo 2,5. No calor eu tomo 5. Deixa faltar água aí. Amor, a bomba! Água. Fica uma agonia essa mulher. Pensa, essa mulher brava é quando a água falta. Meus irmãos, a verdade central destes versículos que nós lemos escute. Jesus tem a fonte que a alma anseia, e Jesus glorificado é a causa da doação do Espírito Santo. Esses versículos trazem essa verdade central. Jesus é aquele que tem Jesus é a fonte que a alma anseia. E Jesus glorificado é a causa da doação do Espírito Santo. Eu já citei isso aqui, vou citar muitas vezes. Quando eu falo de alma, eu lembro de Nefesh, Dr. Jonas Madureira. No seu livro Inteligência Humilhada, ele diz que a palavra Nefesh, Deus colocou o nome alma vivente, alma Nefesh. Ele diz que alma é necessidade, paixão, fome, desejo. Ele diz que Deus criou o homem com essa característica interna. O homem deseja Deus. O ser humano deseja Deus. Deus construiu o ser humano com Nefesh. Desejo, fome, paixão, necessidade por Deus. Jesus é a fonte dessa água que a alma deseja. Só Ele preenche. Deus decretou assim. Deus construiu o homem assim. Ele pode pular, pinotar, não crer em Deus, dar cavalo, chutar o pó da barraca, pinotar, gritar, xingar Deus, falar tu não existe, chamar Deus do cara lá de cima, espernear, tudo. A alma dele precisa de Deus. E toda essa agonia é a alma falando assim: você foi construído com sede por aquele que te construiu do barro, por aquele que te construiu do admar da terra. Meus irmãos, portanto, nós vamos agora, meus irmãos, dizer apenas uma verdade hermenêutica deste versículo. Qual é a primeira verdade hermenêutica desse versículo? Ou a verdade interpretativa? Qual é a verdade interpretativa? Tem várias, eu vou pregar só uma hoje, daqui a pouco eu termino. Qual é a verdade interpretativa? Qual é a verdade hermenêutica destes versículos que nós lemos? Primeira verdade e única.
Diga assim comigo, se quiser. Para bebermos desta fonte, Jesus, e recebermos o Espírito Santo, é preciso crer nele, crer nele, crer nele, crer nele, como diz a Escritura. Tem gente que crê nele, fala dele, escuta ele, estuda sobre ele, mas não crê nele como diz a Escritura. Por isso que a reforma diz assim, sola Escritura, somente as Escrituras. Hoje é o dia da Bíblia, né? Hoje é o dia da Bíblia. Os 5 pilares da reforma protestante, 31 de outubro de 1517, Lutero pregou as 95 teses no castelo alemão de Wittenberg. E depois, como disse o Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, que depois, bem à frente, lá na reforma, que ele não sabe nem quem foi, alguém cunhou esses 5 pilares da reforma. Foi depois da reforma, não sabe nem quem foi. Se Augusto Nicodemos não sabe, imagina eu, hein, Belton? Iraque da Silva. Ele não sabe, imagina eu. Né? Aí cunhou os pilares da reforma. Quantos aqui sabem os pilares da reforma? Então diga. Só a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Tem gente que crê em Jesus, mas não crê como diz a Escritura. Você crê em Jesus como diz a Escritura? Amém. Glória a Deus. Ó, deixa eu uma coisa aqui rápida. O tempo está avançando. Ó, tem gente que acha Jesus um cara legal. Tem gente que gosta que Jesus quis trabalhe o social. Há um perigo de ficar o evangelho social. 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 O do pão e do peixe. Da cesta básica, do alimento. Dos milagres para comer. Não é? Não vamos discutir assim. Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não. Isso aí a gente não vai discutir. Aí eu falo assim, Jesus fez o milagre, alimentou os pobres. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Gostei demais do senhor. Foi? Foi porque o senhor está no social, preocupado com os pobres. Não, mas eu quero falar de vida eterna. Não, pastor. Nós não podemos crer em Jesus com um pedaço do que ele é. Nós temos que crer em Jesus em tudo que ele diz que era ser. Quem crer em mim, como diz a Escritura, correrão, como diz? Rios de água viva correrão no seu ventre. Foi por isso que Jesus perguntou um dia assim, quem diz o Filho do Homem? Quem diz vocês, lá em Cesaré de Filipe, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Um profeta, Jeremias, tal, tá nem? Tudo fraco. Alguém poderia falar assim, Jesus ele é o homem social. Também era. E precisamos. E ele manda ajudar os pobres. Amém, meus irmãos? Tem gente que também só quer poder, só quer falar sobre a divindade de Jesus e não ajuda ninguém. A avareza está assim, ó, diga assim, também é pecado. Jesus também ajudava os pobres. Diga amém, irmão. Mas tem gente que só quer o social e tem gente que só quer o poderal. Tem que ter o social e o poderal. E tudo que ele disser, tem que crer, de verdade, de coração. Você crê mesmo? Quem crer, como diz a Escritura, o Espírito Santo vai fazer morada. Os rios vão correr na alma. Meus irmãos,
A escritura do Antigo Testamento já previa, ou já pré-anunciava esse tipo de água. Isaías 55, 1, vamos lá, David. Falta pouco para acabar. Isaías 55, 1. Diz, a parte A: ó vós os que tendes sede, vinde às águas. Só essa parte. Pode tirar. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. É um convite universal da graça de Deus para vir às águas. Antes de Jesus falar sobre essa água, quem tem sede, vem a mim e beba, o profeta Isaías já dizia: vinde às águas. O profeta Isaías é considerado profeta messiânico, o profeta maior, de um livro maior, que fala sobre Messias, e aí ele está falando, essas águas, é as águas de Jesus, é as águas do Messias, é as águas que enchem a alma, preenche a nefesh, preenche o ser, o interior, completa o homem, a mulher, a criança, todo o ser. Em Isaías, essas águas foram citadas de forma impessoal. Aqui em João 7,38, há uma referência pessoal. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim. Isaías fala em pessoal, Jesus fala assim: agora eu vou falar pessoal, venha a mim e beba. Olha, irmão, Jesus é lindo, fala assim: venha a mim e beba. Porque teve pessoas, muitas pessoas, judeus de outras nações, gentios, que vieram para Jesus, mas vieram, sim, mas não beberam. Vieram, mas não beberam. Ele disse: venha a mim e beba. Ele diz: vinde a mim. Vamos juntar os dois versículos. Vinde a mim, com 7,38. Vinde a mim e beba. Aí as pessoas vêm, muitos curiosos vinham ir. Lembra daqueles discípulos que abandonaram Jesus? Vieram a Jesus? Sim, foram até chamados de discípulos. Não foi? João 6, 60 e tanto. Quem lembra, levanta a mão. Oh, glória a Deus. Oh, por abençoar, para ler a Bíblia. E abandonaram Jesus. Quando Jesus disse assim: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim, não faz parte de mim. Eles, tchau. Está vendo? Eles vieram para comer o pão, só o social. Está vendo aí? O social, mas Tiagão, quando Jesus declarou que tem que comer da carne dele, do beber do sangue dele, ou seja, pertencer às minhas ideias, pertencer a mim, se render à minha essência, pernas para que eu te quero, foram embora. Está vendo aí? E Jesus fala assim: vocês vieram para comer pão, não foi nem pelos milagres. Atravessaram o mar para me encontrar, para comer pão. Vieram atrás de mim para comer o pão. Por isso que Armando Filho canta: seguidores pelo pão. Quando abrimos lá o trabalho em Veneza, depois começamos o trabalho social, na abertura tinha umas 40 pessoas. Quando vinha pão, depois que o pão saiu, eu falei para os irmãos, eu disse assim: ó, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com assistencialismo. Tira a cesta por um tempo, para ver quem fica, pelo pão ou por Cristo. Tem um pouquinho de pessoas lá, mas não importa. Se tivesse um só, diga assim: uma alma entre as linhas. Entre as linhas, a Bíblia diz: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Jesus falou assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? É nesse versículo que se diz assim: uma alma vale mais do que o mundo. A Bíblia não diz direto, diz indireto. Diga amém. Se tivesse uma pessoa lá no Veneza e eu passasse a vida toda só cuidando de uma pessoa, eu estou ganhando mais do que o mundo inteiro. Como você vê o trabalho do Veneza? Tiagão, tem mais de uma alma lá? Os irmãos que vão no Veneza. Quem não vai, por favor, não levanta a mão não. Quem vai, quem já foi no Veneza? Tem mais de uma alma. Se tivesse só uma, eu precisava estar lá. Só uma. Se eu morresse, se eu trabalhasse mais 50 anos e tivesse só cuidando de uma, eu ganhava o mundo inteiro. Tem um versículo que eu vou aplicar.
Não despreze as coisas pequenas. Quem já leu esse versículo? Não despreze as coisas pequenas. Para beber desta água é preciso crer que Jesus é o que diz segundo a Escritura, a Bíblia Sagrada. Quem Ele é? Quem Ele é? Diga assim, Ele é muita coisa. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Ele é muita coisa. Por isso que eu reduzi. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher que ferirá a cabeça de Satanás. Em Gênesis, ele também é o cordeiro substituto de um altar de Abraão. Essa não é minha, é de outro. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Não é minha, é de outro. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas mãos. Não é minha, é de outro. www.universidadedabiblia.com.br. Só tem uma minha aqui, o que é? Ele é o descendente da mulher que ferirá a cabeça de Satanás. Ferirá porque era em Gênesis, diga assim, já feriu! Na cruz. Agora o resto aqui é minha. Nem minha não, é da graça. Diga amém, Vera. Ele está me ajudando ali. Em Mateus é o rei, em Marcos é o servo, em Lucas é o filho do homem, em João ele é muita coisa. Em João ele é o verbo que se fez carne, ele é Deus encarnado. Em João ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João ele é a luz do mundo. Em João ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João ele é igual a Deus, pois ele diz, ego em mim, eu sou o que sou. Ego em mim significa dizer, aquela mesma expressão que Deus disse lá para Moisés, quando ele disse, quando você chegar lá para Israel, diga que eu sou, eu sou, te enviei. Aí Jesus diz lá para os judeus, ego em mim, eu sou. O que ele está dizendo? Eu sou da mesma essência daquele que mandou Moisés ir lá diante de Faraó, o cabeção. Porque o título de Faraó é cabeção. Ao cabeçudo, Deus disse assim, cabeção, eu sou o que sou, cabeção. Eu sou eterno, eu sou sem começo, eu sou sem fim. Eu mando na terra, no céu, no inferno e mando você, cabeção. Ah, que vontade de falar língua, vou segurar. Vou falar mais em casa, no quarto. Segura a língua. Cabeção, manda meu povo ir para o deserto adorar. Ah, não vou pregar sobre isso, vou passar a noite inteira. Deus mandou matar o filho do cabeção. Aí disse, pode ir embora agora. O cabeção passou a noite inteira ajoelhado diante de um Deus com cabeça de cavalo verde, botando o filho dele assim, ó. Num Deus. Oh, coisa! Ressuscita o meu filho, porque o Deus de Moisés matou a noite inteira. Quando Deus está no comando, Ele nem permite Satanás fazer alguns milagres. Porque Satanás podia tentar, diga assim, quem manda no universo é Deus. Eu sou! Jesus disse para os judeus, eu sou igual ao Deus de Moisés. Aleluia! Você crê nele assim? Então os rios correm dentro de você. Em Apocalipse ele é rei
dos reis e Senhor dos senhores. Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém. Em Zacarias capítulo 14, versículo 8 está escrito: correrão de Jerusalém águas vivas. Olha Zacarias, hein, Sueda. Zacarias falou assim: correrão de Jerusalém águas vivas. Zacarias está dizendo assim: vai correr águas vivas de Jerusalém. Quando Jesus começou a pregar, correu água viva. Ele pregou em Jerusalém, ele morreu em Jerusalém, ele ressuscitou em Jerusalém. Ele trouxe a água da vida, a água do céu, a água do rio de Deus, a água que corre do trono. Ele trouxe. Zacarias estava profetizando, vislumbrando Jesus trazendo água. Tem uma canção que fala assim: aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Jesus falara à mulher samaritana: mulher, se tu conheceres o dom de Deus e soubesse quem está falando contigo, você pediria água viva. Aí ela falou assim: Senhor, onde é que tem essa água que eu quero tomar para nunca mais vir aqui? Que eu vim aqui, meu Deus, só quente. A minha vida é complicada. Está tudo assim no... não é? Na mentinha da bichinha. Eu quero vir só essa vez aqui. Eu vim escondido, não vim nem com as amigas, porque as amigas eram, vamos dizer assim, mulheres sem vergonha, assim, com o marido. Pá! Aí, se você não sabe quem está aqui, você veio procurar água para os rins, eu trouxe água para a alma. Irmãos, para recebermos estes rios de água viva, ou seja, para recebermos o Espírito Santo, é necessário crer em Jesus, como diz a Escritura. Ezequiel 47, versículo 9, estou já acabando. Em Ezequiel 37, Ezequiel 47, 9, o profeta já pronunciava sobre este tipo de água. Tem uma expressão final do versículo que fala assim: tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Oh glória! Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Ezequiel está falando do Espírito Santo. Tudo viverá onde passará esse rio. Onde o Espírito Santo passa, traz vida. Onde tem morte, ele traz vida. Onde tem depressão, ele traz vida. Onde tem desespero, ele traz vida. Onde traz condenação, ele traz libertação. Onde traz angústia, ele traz alegria. Onde tem morte, ele traz vida. Onde o Espírito Santo passa, o rastro de vida acontece. Mas olha o começo: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. Ele diz assim: se uma criatura entrar nesses rios, vai receber vida. Se uma criatura crê em Jesus, como diz as Escrituras, mergulha nesse rio, recebe o Espírito Santo e a certeza e a garantia da salvação eterna. Eu creio na segurança eterna da salvação. O Espírito Santo é os rios de água vivas, que a nossa alma tem fome, mas só o receberemos se crermos em Jesus, como diz a Escritura: a Bíblia é sagrada e não sangrada. O que fazer para receber os rios de água viva? Atos 2:38 responde. Pedro fala assim: arrependei-vos e cada um seja batizado. Atos 2:38, Pedro fala assim: arrependei-vos e cada um seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que fazer para receber esse rio? Esses rios? Crê em Jesus, como diz a Escritura. Esse rio vem para você. E eu concluo essa mensagem dizendo assim: Jesus é a fonte, Jesus é a causa. Diga-se comigo assim, 8h40. Jesus é a fonte, Jesus é a causa. Jesus é a fonte, Jesus é a causa de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que sentimos.
temos, de tudo que seremos no Evangelho dele. Fica de pé. Santo Espírito, és tu quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, tu és a fonte da água, tu és a causa